que ocorre? Você já sabe que a Polícia Civil e a Polícia Federal são órgãos do Poder Executivo, estadual e federal, respectivamente. Agora vem cá, na hora de direito administrativo, eu coloquei os poderes de Estado, coloquei Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Ó, no seu caderno de Direito Administrativo, o tópico 2 da aula 3 de Organização Administrativa, eu fiz lá a divisão das funções administrativas. A divisão das funções da função administrativa. Tópico 2 da aula 3 de Direito Administrativo. Está no seu caderno. Certo? Tópico 2. O nome do tópico é assim, ó, função administrativa. Beleza? Aí eu disse, quais são as atividades que cada um desses poderes exercem? Quais são as atividades? Aqui exerce, né, a função administrativa. Aqui exerce a função judicial e aqui exerce a função, o quê? Legislativa. Não foi isso que eu disse? Qual função que o executivo exerce, gente? Qual função? Administrativa. Isso significa que o executivo, por exercer função administrativa, ele pratica atos e procedimentos administrativos. Presta atenção. Se o executivo ele exerce função administrativa, isso significa que ele pratica atos e procedimentos administrativos. Agora volta para cá. A Polícia Civil e a Polícia Federal são órgãos de quais poderes? Executivo. Isso significa dizer que o inquérito, por ser um procedimento realizado pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que são órgãos do Poder Executivo, estadual e federal, esse inquérito possui natureza jurídica de procedimento administrativo. Professor, por que não é procedimento judicial? Porque Polícia Civil e Polícia Federal não são órgãos do Poder Judiciário. Não aplicam a lei ao caso concreto com força de definitividade. Apenas exercem uma atividade administrativa. Olhem para mim. Olhem para mim. Mas por que então, professor, que essa desgraça é chamada de polícia judiciária se ela exerce uma atividade que é administrativa? Por que a Polícia Civil e a Polícia Federal, ela é chamada elas são chamadas, né, de polícia judiciária se elas exercem uma atividade administrativa e o inquérito é um procedimento administrativo? É porque, embora pertençam ao Executivo, Polícia Civil e Federal, e que desenvolvam uma atividade administrativa, elas auxiliam o Poder Judiciário. Ou não auxiliam? Quando a polícia investiga, conclui o inquérito, não está auxiliando a atividade jurisdicional? De aplicação da lei ao caso concreto? Por isso que elas são chamadas de polícia, o quê? Judiciária. Embora sejam chamadas de polícia judiciária, a atividade que elas desenvolvem é denominada atividade administrativa. Beleza? Então coloque seu caderno. O inquérito possui natureza jurídica. O inquérito possui natureza jurídica de procedimento administrativo. O inquérito possui natureza jurídica de procedimento administrativo. Ó, até antes de nós continuarmos aqui, tá? Até antes de nós continuarmos. Qual que é o pega de questões de concurso a respeito desse assunto? Fala assim, ó, o inquérito é realizado pela Polícia Civil e Polícia Federal, que são denominadas Polícia Judiciária. Logo, trata-se de procedimento judicial. Não fica parecendo bonito? Não fica parecendo tudo certinho? Mas está errado. Porque o procedimento não é judicial, é administrativo. É tudo bonitinho. Hã? Fala que é um ato, que não é ato, é procedimento também. Mas o principal erro que eu já vi, Geuze, é exatamente esse. Fala assim, ó, o inquérito policial é conduzido pela Polícia Judiciária. Por esta razão, possui natureza de procedimento judicial. Errado. Possui natureza de procedimento administrativo. Parece, né? O correto não parece correto, né? Essa é a verdade. Joia? Pois não. O quê? Não, ele é um procedimento. Na verdade, o fato de não ter contraditório para a defesa, o inquérito policial não possui contraditório para a defesa por se tratar de um procedimento inquisitivo, não por ser procedimento administrativo. Na verdade é o seguinte, ó,
Na verdade, ele é um procedimento por não haver contraditório para a defesa. Porque se houvesse contraditório para a defesa, seria um processo administrativo. Beleza? Porque no processo administrativo há contraditório para a defesa. No procedimento não se exige. Entenderam ou não, gente? Então, é por isso que o inquérito não é processo. Ele é procedimento. Procedimento administrativo, porque não exige contraditório e ampla defesa. Joia? Vamos lá seguir? Tópico 4. Tópico 4. Tópico 4. Então trabalhamos natureza jurídica, né? E agora no tópico 4, finalidade. Finalidade do inquérito. Então coloca aí finalidade. Finalidade. Vamos com tranquilidade, né? Eu acho que esse ritmo de aula é um ritmo bom de aula para a gente pegar inquérito. E eu já quero fazer meu compromisso com vocês aqui, ó. Eu vou planejar esses temas, mais o Paulinho aí, de trabalho com vocês, porque eu, de fato, quero mesmo, de coração, que você vá bem nessa prova de redação, tá? Ah, eu vou falar isso aqui, uma coisa. É um compromisso do Rodolfo, tá? É um compromisso meu. Eu estou assumindo esse compromisso. O primeiro aluno, se o número 1 na prova discursiva, o primeiro, 01, o primeiro colocado da prova discursiva, se for um aluno meu matriculado da nossa escola, olha só, o primeiro colocado, não basta ser o primeiro colocado entre os meus alunos, tem que ser o primeiro colocado da prova discursiva. Beleza? Da prova discursiva. O primeiro colocado da prova discursiva. Sendo aluno matriculado no preparatório, tá? Eu me comprometo a dar a importância de R$2.000 para você. R$2.000. Tá bem? É mais do que o salário que você vai receber, porra. Você tá reclamando ainda? Tomar banho. Tô pagando melhor que o Estado, os caras estão me reclamando. Vamos lá. Pô, já está feito o compromisso, é um compromisso do Rodolfo. Como são duas provas, é a prova de agente e de escrivão. Como são duas provas, né, agente e de escrivão, o compromisso vai para os dois cargos. Tá bem? Se o primeiro lugar não é o primeiro lugar entre os meus alunos. Vamos deixar isso claro. Tem que ser o primeiro lugar na prova discursiva. Tudo bem? O 01 do concurso. Professor, isso vai passar nas próximas etapas ou não? Dane-se. Não tem problema, tá bem? Vai reprovar, não tem problema, nem se vai, não vou nem fazer as outras etapas, não tem problema. Mas eu me comprometo a dar a importância de R$2.000 para o primeiro colocado de agente de escrivão, desde que seja meu aluno. Desde que seja meu aluno. Estou falando isso aqui, então, para você já sentir-se estimulado a conseguir isso. Professor, tomar banho, cara, tem gente que fica assim, ó. Gente, eu estou fazendo uma proposta de dinheiro. Vou fazer uma coisa que fosse fácil de ganhar. E segundo, não é impossível. Por que não é impossível? Porque lá em 2013, o primeiro colocado, por exemplo, no concurso da PM, foi aluno nosso. Certo? Então, não é impossível. Pelo contrário, isso é plenamente possível. Pode ser você. Tem complemento ao terceiro aí, não? Hã? Você quer classificação? Primeiro, segundo e terceiro? O terceiro tira uma foto, o segundo tira uma foto, o terceiro ganha um abraço. Pode ser? Não, já estou atendendo, né, os pedidos aí do Betinho. Tá? Não, segundo e terceiro vai tomar posse no concurso. Tá bom já. Vamos lá, gente. É só para o primeiro colocado mesmo, tá? Tá, é só para o primeiro colocado, beleza? Primeiro colocado, tá? O primeiro colocado, aluno do alvo, o primeiro colocado, aluno do alvo que estiver aí, então, nessa matriculado no preparatório, 01, pode me cobrar. Pode cobrar lá na rede social. Professor, o seu 01 dessa porra desse concurso. Pode me cobrar. De todos os alunos. Todos os alunos matriculados. Vamos lá, gente? Olha só. Crianças, finalidade. Não, meu querido, de todos os alunos. Falei que são de todos. Gente, olha só, finalidade. Todos os alunos que estiverem matriculados, tá bem? Eu não vou fazer diferenciação entre aluno de presencial e online, não é justo. É de qualquer aluno que esteja matriculado, tá bem? Pode fazer essa cobrança de mim, tá bem? Vamos lá. Finalidade, gente, finalidade. Tá, qual é a finalidade do inquérito policial? Qual é a finalidade do inquérito policial? Tá, é importante destacar que, por se tratar de um procedimento administrativo em que não há juízo de culpa, o inquérito não há juízo de culpa, porque o juízo de culpa ele é realizado aonde? No processo.
O juízo de culpa, ele é feito lá no processo. Ao final do processo, o juiz profere uma sentença absolvendo ou o quê, gente? Ou condenando. Certo? Então, este juízo de culpa ele é realizado apenas no processo. No inquérito não há juízo de culpa. Há apenas a colheita de informações que possibilitem o ajuizamento da ação penal. Na verdade, no inquérito policial, as informações são colhidas, são reunidas, para que o processo ele possa ser o quê? Iniciado. Logo, qual é a finalidade do inquérito? A finalidade do inquérito é que é o que, gente? É justamente reunir informações que possibilitem o titular da ação penal, o que, gente? Oferecer denúncia ou queixa. Ou seja, é por meio do inquérito, melhor dizendo, é por meio do inquérito, né, que o Ministério Público, nos crimes de ação pública, e que o ofendido ou seu representante legal, nos crimes de ação penal privada, eles o quê? Eles terão um juízo, se irão ou não dar início ao processo. É lá no processo que a gente apura a culpa. Mas para que o processo seja iniciado, há primeiro o quê? Uma investigação. E nesta investigação, as informações são reunidas para possibilitar, então, o ajuizamento da ação. Qual é a finalidade do inquérito? Coloque no seu caderno. Reunir elementos de informação suficientes para o oferecimento da denúncia ou queixa. Reunir elementos de informação suficientes. Reunir elementos de informação suficientes. Suficientes. Reunir elementos de informação suficientes para o oferecimento da denúncia ou queixa. Para o oferecimento da denúncia ou queixa. Para o oferecimento da denúncia ou queixa. Beleza? Então esta é a finalidade do inquérito policial. Reunir os elementos que são necessários para que a denúncia ou queixa ela seja oferecida. Ponto. Mas antes de terminar, às vezes cai assim na prova, ó, que o inquérito tem a finalidade de contribuir na formação da opinião do titular da ação. Porque ele pega o inquérito, tem uma opinião se vai ou não oferecer denúncia ou queixa. Então coloque seu caderno. Continuando, é o mesmo tópico, é só uma continuidade, porque pode estar na sua prova de forma diferente. É a mesma coisa, mas de uma forma distinta. Tá bem? Possui a finalidade, também possui a finalidade de contribuir na formação da opinião delitiva. Também possui a finalidade de contribuir na formação da opinião delitiva. Contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação penal. Também possui a finalidade de contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação penal. Contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação penal. O que significa? Contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação penal. É contribuir na opinião do Ministério Público ou do ofendido. Opinião a respeito do delito, opinião a respeito do crime. Isso que é a opinião delitiva. Eu vou fazer uma coisinha aqui, jogo rápido, gente, tá? Jogo rápido, antes de irmos para o intervalo, tá? Porque já está no horário do intervalo, mas é jogo rápido, aguarde, por favor. Edson, vem cá, rapidão. Vem cá. Rafis, vem cá, rapidão, por favor. Vou jogar a responsabilidade para a galera. Não é? Ué, claro. Vem cá os dois, isso, por favor. Rapidamente, rápido, para que a gente possa... ir para o intervalo, né? Eu tô aqui, subam aqui, por favor, né? Subam aqui. Tá tranquilo, Thiagão. Se você quiser dar um zoom nesses dois aqui, né? Aproveita e dá um zoom na Rafa, porque esse cara é feio pra caramba, mas a Rafa é bem gatinha e tal, aproveita, tá? A Rafa tá solteira, viu, pessoal? Você que tá assistindo, e ela tá precisando de um namoro. Pô, não, é brincadeira. Pô, não podia falar isso, né? Não podia falar isso, foi mal. Tá, beleza. Esses dois aqui, eu estou com os dois primeiros colocados de cada um dos simulados que nós fizemos. A Rafis foi a primeira colocada do nosso penúltimo simulado e o Edson foi o primeiro colocado do nosso último simulado, né? Eu vou narrar as histórias, porque é interessante, né? A Rafis, ela começou a estudar conosco há mais ou menos uns 8, 9 meses, quase 10 meses, né?
Vai fazer um ano. Vai fazer um ano? Pô, vai fazer um ano já, cara. Eu tô ruim de cálculo. Né? Ela começou a estudar conosco há um ano. Ela, bastante determinada, no final do ano passado, já sonhando em ser primeiro colocada no simulado. Ela até chegou a ser primeira colocada num simulado no ano passado, ganhou um Vadmecum de premiação. Só que aquele simulado tinha pouca gente. Ela continuou se preparando, estudando, até que ela logrou êxito e foi aprovada, né? Foi, na verdade, classificada em primeiro lugar num simulado bastante concorrido que nós fizemos. Tinham lá, eu acho que mais de 300 alunos que fizeram esse simulado em que a Raça foi o primeiro colocado. O Edson foi o primeiro colocado desse último simulado e a situação dele merece destaque. Porque no simulado anterior, eu acho que foi no simulado que a Raça foi a primeira colocada, o Edson foi eliminado do simulado. Porque ele zerou a redação. Ele zerou a primeira redação, cara. Não foi, Edson? Tô certo? Em sexto colocado. Na prova objetivas. Tava objetivo, vou tentar alcançar a Rafa, ficou em sexto colocado na prova objetiva, mas zerou a redação. Só que o cara foi determinado, foi dedicado, e nesse último simulado ele conseguiu tirar a melhor nota da redação e muito distante do segundo colocado em termos de nota de redação. A nota de redação dele foi até com um destaque bem diferente dos demais. Ele quase que fecha essa nota. Isso que a corretora, né, a nossa corretora, ela é muito exigente. Na verdade, é uma solicitação que a gente faz para que, se ela não for exigente, você vai abaixar a guarda. Então, na redação, eu peço para ela, Claudia, não tenha dó não. Corrige nos mínimos detalhes e deixa esse pessoal tudo desesperado para produzir texto, senão o pessoal vai ficar baixando a guarda. Então, eu quero parabenizar os dois, né? Eu chamei os dois aqui, quero parabenizar os dois. Por qual razão? Eu estou jogando para eles a responsabilidade dos R$2.000, né? Não é uma coisa simples. Estão aqui, não são os primeiros lugares do simulado? Então, que vocês reproduzam esse resultado na hora da prova e ajudem os seus colegas também a serem aprovados. Vou dizer por qual razão, porque você pode dividir o conhecimento conseguindo a sua vaga e também auxiliando as pessoas que estão próximas de vocês. Vamos aplaudi-los então, né, gente? Ó, tá? Vamos aplaudi-los. Tá? Galera, vamos pro nosso intervalo então, né? Valeu, brigadão, viu? Agora arruma namorada, hein? Pessoal, vamos lá então, retornando do nosso intervalo, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos ao tópico de número 5 de aula então, não é isso? Tópico 5, coloca no seu caderno, ó. Tópico 5, formas de instauração do inquérito. 5, olha aí, ó, formas de instauração. Antes que você me pergunte o que é uma forma de instauração, forma de instauração, gente, é uma forma de abertura do inquérito, tá bem? Forma de instauração é uma forma de abertura do inquérito. Ou seja, como que o inquérito ele será iniciado, como que o inquérito ele será aberto, como ele será então iniciado. Venha para cá, olha só. Eu preciso trabalhar com vocês uma informação muito simples antes, relacionada ao tema ação penal. Porque para compreender a instauração do inquérito, a gente precisa compreender primeiro a ação, tá bem? Então vamos lá. Vamos lá. Meus queridos, o que é ação penal? É o direito de pedir condenação. Isso é ação, certo? A ação, então, é o direito de pedir o quê, gente? Condenação. A ação penal, ela é um gênero que se divide em duas espécies, tá? Divide-se em duas espécies. Quais são as duas espécies de ação? Quais são elas? Eu tenho a ação pública e eu tenho a ação privada. Gente, para compreender a instauração, eu preciso compreender a ação, tá bem? Eu preciso trazer essa explicação basicazinha aqui de ação penal. Joia, a ação pública é aquela promovida pelo órgão do Ministério Público. Pelo órgão do Ministério Público. Já a ação privada é aquela promovida pelo órgão do quê, gente? Pelo órgão nenhum, na verdade, né? É promovida pelo ofendido. É promovida pelo ofendido. Pelo ofendido ou seu representante, o quê, gente? Legal. Então, a ação privada, a ação é promovida pelo ofendido ou então é promovida por seu representante, o quê, gente? Legal. Volta para cá. Volta para cá. Os crimes de ação pública podem ser de ação pública incondicionada
ou de ação pública condicionada. Eu vou explicar de forma mais simples. Ó, eu olho para o crime e identifico a ação. Se eu digo o crime é de ação pública, eu digo que quem vai promover a ação, quem vai processar, é o Ministério Público. Se eu olho para o crime e identifico que o crime é de ação privada, se eu identifico que o crime é de ação privada, eu quero dizer, quem vai promover a ação, quem vai iniciar o processo, quem vai pedir a condenação, é o ofendido. Joia. Só que os crimes de ação pública podem ser de ação pública incondicionada ou podem ser de ação pública o quê, gente? Condicionada. Vem pra cá. Vem para cá. Os crimes de ação pública incondicionada são aqueles em que o Ministério Público age de ofício. Ele não precisa de nenhum estímulo. Ele age por conta própria. Já os crimes de ação pública condicionada são aqueles crimes em que o Ministério Público ele promove a ação, mas ele depende de uma condição. Ele depende de uma autorização de alguém para agir. Joia? Beleza. O ofendido, a ação é privada, logo a iniciativa é privativa dele. Compete ao ofendido decidir se vai ou não exercer a ação penal, porque a ação privada para o ofendido é disponível. Existe a disponibilidade e a facultatividade. Para o ofendido, a ação privada ela é facultativa. Mas compete ao ofendido decidir se vai ou não processar. Joia? Tranquilos? Quando eu digo ação penal, é quem processa. O que a ação penal interfere no inquérito? O que a ação penal interfere no inquérito? Eu tenho que identificar o crime que será investigado, identificando a sua ação, para identificar como que o inquérito será instaurado. Então eu preciso identificar o crime, identificar a sua ação, e assim eu sei como que o inquérito será o quê, gente? Instaurado. Venha para cá, coloque seu caderno, 5.1. 5.1. Por quê? Os crimes podem ser de ação pública incondicionada, de ação pública condicionada, ou podem ser de ação penal, o quê, gente? Privada. Eu vou dividir esse tópico 5.1, esse tópico 5 em 5.1, 5.2 e 5.3. O que eu vou fazer? 5.1. Como que o inquérito será aberto, instaurado, nos crimes de ação pública incondicionada? 5.2. Como que o inquérito será aberto, instaurado, nos crimes de ação pública condicionada? E 5.3. Como que o inquérito será aberto ou instaurado nos crimes de ação penal privada? Joia? Então coloque seu caderno primeiro aqui, ó, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Nos crimes de ação penal pública incondicionada. Como o inquérito será instaurado nos crimes de ação pública incondicionada? Só lembrando, gente, o que é uma ação penal pública incondicionada? É aquela em que a ação é promovida pelo Ministério Público. E o MP, ele pode agir de ofício. Ele pode pedir condenação sem que ninguém lhe provoque. Isso é um crime de ação penal pública, o que, gente? Incondicionada. O homicídio. É a regra. Mais de 90% dos crimes são de ação pública incondicionada. Que o pedido de condenação é realizado pelo MP e ele pede a condenação sem que ninguém lhe autorize. Ele pede de ofício. Certo? Joia? É a regra. 90% dos crimes ou mais são de ação pública incondicionada. Venha para cá. Como que o inquérito será instaurado nesses crimes? Primeiro, letra A. Como que o delegado irá instaurar o inquérito policial nos crimes de ação pública incondicionada? Como que ele vai abrir o inquérito? De que maneira e de que modo? Gente, se o MP pode promover a ação de ofício, porque os crimes de ação pública incondicionada são crimes mais graves, é natural que o delegado possa instaurar, abrir o inquérito de ofício. Então, nos crimes de ação pública incondicionada, o delegado também pode instaurar o inquérito de ofício. Compreenderam, gente? Nos crimes de ação pública incondicionada, o delegado também pode instaurar o inquérito de ofício. Então, primeira forma, ofício.
O que seria esse ofício aqui? O delegado vai instaurar o inquérito sem que ninguém lhe provoque, por conta própria. Ele tem ciência da prática do crime, né? Ele tem a ciência da prática do crime e por conta própria ele já dá a abertura do inquérito. Tudo bem? Ele já dá a abertura do inquérito. Sem que ninguém lhe peça. Ele abre o inquérito por iniciativa, o quê, gente? Pessoal. Joia? Beleza, vamos continuar. Vamos continuar. Letra B. Se você quiser acompanhar na lei o que nós estamos dizendo, eu estou tratando com vocês agora o artigo 5º. Tá bem? Estou tratando com vocês agora o artigo 5º. Obviamente que do Código de Processo Penal. Claro que do Código de Processo, o que, gente? Penal. Venha para cá. Continuando. Continuando. Qual é a segunda forma que o delegado vai instaurar o inquérito policial? Qual é a segunda forma que o delegado instaura o inquérito policial? Olha, ou é de ofício, ou então, você pode colocar aí, ó, requisição. Requisição do juiz ou de quem? Do MP. Requisição do juiz ou do MP. Certo? Se houver uma requisição do juiz ou do MP, o delegado deve instaurar o inquérito. Por que ele deve? Porque a expressão requisição, ela significa o quê, gente? Ordem. Ela significa ordem. E nesse caso, o delegado fica o quê, gente? Obrigado à instauração do inquérito, à abertura do inquérito policial. Só lembrando que o termo instauração se refere ao quê, gente? À abertura, início do inquérito policial. Tá bem? Então, se houver requisição do juiz ou MP, o delegado fica obrigado a iniciar as investigações do inquérito policial. Joia! Continuando. Letra C, então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar o inquérito de ofício, mediante requisição do juiz ou do MP, e letra C. Letra C. O delegado pode ainda instaurar o inquérito nesses crimes, mediante o quê? Requerimento. 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 Do ofendido ou seu representante, o que? Legal. Ou seu representante legal. Não se assusta não que eu vou fazer um trabalho diferente do que eu fiz em outras aulas, então só vai prestando atenção aqui. Tá bem? Só vai prestando atenção na aula. Olha, então o delegado, ele pode instaurar um inquérito de ofício por conta própria, conforme o artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ele pode instaurar, mediante requisição do juiz do MP, conforme o artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal, ou mediante requerimento do ofendido ou seu representante legal. Também, conforme o artigo 5º, inciso o quê, gente? Inciso 2 do Código de Processo Penal. Só que olha só, qual é a cautela e o cuidado que você precisa ter? Requerimento não significa ordem. Requerimento significa pedido. Significa pedido. E se é um pedido, o delegado não fica vinculado a ele. Se é um pedido, o delegado não fica o quê, gente? Vinculado a ele. Olha só. Olha o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 5º. Então, observação, tá aqui, ó. Observação do artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Qual que é a observação? Olha o que diz, ó. Diz assim, ó. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Venha só. Vamos brincar aqui, ó. Requerimento é pedido. Se é pedido, o delegado pode o quê? Indeferir, rejeitar. Isso significa que a vítima pode ir à delegacia e pedir para que o delegado instaure o inquérito. Certo? Só que o delegado pode o quê, gente? Rejeitar o pedido da vítima de instauração do inquérito. A vítima, se ela sentir-se prejudicada, pode recorrer dessa decisão do delegado ao chefe de polícia. Compreenderam mais uma vez? A vítima, se sentir-se rejeitada, pode recorrer-se ao chefe de, o que, gente? Polícia.
Por que ela pode recorrer ao chefe de polícia? Porque o chefe de polícia é a autoridade superior ao delegado que pode decidir pela instauração ou não do inquérito. Joia? Tá. Só que agora vamos trabalhar isso de forma técnica. Eu falei de uma forma mais simples. Como que está no código? Despacho. Despacho significa decisão. Que indeferir significa rejeitar. O requerimento, que significa pedido. De instauração, que significa abertura. Do inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia. O código diz assim, o código diz assim, do despacho que indeferir o requerimento de instauração de inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia. Vou substituir as palavras. Da decisão que rejeita o pedido de abertura do inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. Eu só substituí despacho por decisão. Requerimento por pedido. Instauração por o que, gente? Por abertura. Beleza? Compreenderam ou não? Então, do despacho que, o que, gente? Rejeitar o pedido de instauração, requerimento substitui por pedido, o requerimento de instauração, cabe recurso ao chefe de polícia. Então, coloca o seu caderno. Do despacho que indeferir. Do despacho que indeferir o requerimento do despacho que indeferir o requerimento do despacho que indeferir o requerimento de instauração do inquérito policial, o despacho que indeferir o requerimento de instauração do inquérito policial, admite recurso dirigido ao chefe de polícia. O despacho que indeferir o requerimento de instauração do inquérito policial, cabe recurso ao chefe de o que, gente? Polícia. Cabe recurso ao chefe de polícia. Observação 2. Olha só, mais uma observaçãozinha aqui. O artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, traça os requisitos que devem estar presentes no requerimento. Gente, olha só. O que deve constar no requerimento? Deve constar no requerimento, ó, a narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado e a nomeação das testemunhas, com a indicação de sua profissão e residência. Então, presta atenção. Se o ofendido vai requerer que o inquérito seja instaurado, o que o ofendido deve apresentar no requerimento? O que o ofendido deve apresentar no requerimento? Ou seja, quais são os requisitos do requerimento? Quais são os requisitos do requerimento? A narração do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a indicação do do indiciado e o que? A indicação das testemunhas com sua profissão e residência. Vamos colocar esse caderno? Então vamos lá. São requisitos que devem estar presentes no requerimento. 2 pontos. São requisitos que devem estar presentes no requerimento. A narração do fato com suas circunstâncias, vírgula. Narração do fato com suas circunstâncias são requisitos que devem estar presentes no requerimento. 2 pontos. Narração do fato com suas circunstâncias. Narração do fato com suas circunstâncias, vírgula. Individualização do indiciado. Então, narração do fato com suas circunstâncias, vírgula. Individualização do indiciado. Individualização do indiciado. E vírgula. E nomeação das testemunhas. Nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. E nomeação das testemunhas. E nomeação das testemunhas,
com indicação de sua profissão e residência. Então, volta. Quais são os requisitos? Narração do fato com todas as suas circunstâncias, individualização do indiciado e nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Com indicação de sua profissão e residência. Tá bem? Com indicação de sua profissão e residência. Vamos lá. Gente, muito bem. Letra D. D. Próxima forma de instauração do inquérito policial. Na verdade, esta forma, ela não está no Código de Processo Penal. É uma interpretação da doutrina. Na verdade, a doutrina aplica o Código de Processo Penal militar a esse caso. Deixa eu abrir aqui o CPPM. Olha só.